pessoal! Nesse vídeo eu trago o depoimento de uma professora e de 3 alunos que trabalharam comigo no PIBID, o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, em que o nosso foco era especificamente ensinar inglês usando literatura. Então, depois desses depoimentos deles, eu faço alguns comentários pra gente, tá bom? Vamos lá! Pessoal, meu nome é Caroline Marzani, eu sou aluna do curso de português da UTF-PR, fazia parte até o ano passado do curso de letras português e inglês, e eu entrei no PIBID em 2015 e fiquei até 2018. E nesses 4 anos foi um processo bem intenso e foi bem interessante porque dentro do PIBID nós trabalhamos com diferentes turmas, desde 6º ano até um curso técnico voltado para adultos de secretariado, de edificações no Colégio Estadual do Paraná. E cada turma que a gente trabalhava, a gente tinha que se adaptar tanto ao nível de língua para os alunos, como as literaturas que a gente estava levando para eles. Então, por exemplo, no 6º ano, como a gente via que era uma turma muito agitada, que tinha dificuldade de manter a atenção por muito tempo, nós começamos a trabalhar com contação de história. E foi, assim, um processo muito interessante, porque os alunos começaram a participar mais, se interessar pelas aulas. Muitos deles nunca tinham tido contato com a língua inglesa, então nós começamos com trechos curtos de contos, depois levamos contos inteiros, do Ransom Riggs, por exemplo. Lemos com eles o livro inteiro, Dr. Seuss, Eggs and Ham, também foi bem bacana, foi um processo bem divertido. Então, cada turma foi um desafio novo e foi um processo bem interessante porque a gente começava pela literatura e, basicamente, principalmente foi uma literatura do gosto deles, uma temática que interessasse a eles. Se a gente chegasse já direto com vocabulário, chegasse com muita informação, com muita gramática, talvez a turma não se interessasse tanto e não tivesse esse ganho que foi trabalhar com primeiro o texto literário e depois trazer essas outras informações. Essa foi a minha experiência. Porque como era uma coisa atual, a gente trabalhava uma coisa atual, por exemplo, a gente trabalhou feminismo e trabalhamos com o livro de Harry Potter, mas não o livro, né, os 7 volumes, mas sim com os contos do Beedle Bardo. Trabalhando com o Beedle Bardo foi muito interessante porque transpomos os vocabulários para debates, expandimos um pouco para as questões filosóficas e isso foi bem legal. E trabalhar a questão do feminismo também em sala de aula foi muito interessante, porque nós demos vozes para as meninas e para os meninos também. Então foi muito enriquecedor nesse sentido. Tínhamos professoras extremamente competentes que mentoravam a gente, tanto na sala de aula quanto no programa. Então a gente se sentia muito amparado. Trazendo sempre a literatura com um enfoque especial, buscando trabalhar as potencialidades que ela pudesse trazer em sala de aula. Literatura como literatura mesmo também. Não só como contexto, como a gente sempre discute, né? Então discutindo temas, personagens, tudo que pudesse aparecer ali possibilitado pela literatura, né? Por exemplo, em 2 momentos eu tive esse desafio do aluno achar que a literatura não cabia na sala de aula, não era boa para o ensino de língua inglesa. Era uma perda de tempo ficar estudando o texto daquele jeito, discutindo tanto o conto de fada e tal. E eu tive que convencer o aluno. E não só convencer o aluno de que aquilo podia ser muito profícuo mesmo para o nosso trabalho, mas também me preocupar com o desejo dele e trazer atividades que fossem respeitar esse desejo dele. Então, conciliar esses 2 lados. Tive sucesso, acredito, nesses 2 momentos que isso aconteceu. Que os alunos esperavam um ensino tradicional, né, de gramática e todas essas questões, mas que eu pude também trabalhar isso e a literatura. Sempre assim, trabalhava a literatura numa aula, como literatura mesmo, buscando o sentido das palavras escolhidas num poema, por que a Bela Adormecida é desse jeito, por que né, fazendo contextualizações, trabalhando a questão do também Mulan, Frozen, e depois usando o vocabulário, por exemplo, do texto, os conteúdos, os temas, para aplicar questões gramaticais que eram esperadas pelo aluno. Deu muito certo, né? Então, utilizando textos, literatura nos mais variados
desde a, né, literatura oral, uma contação de histórias, até livros clássicos, poemas do Tim Burton. Sempre foi muito bom a literatura. Eu acho que realmente ajuda os alunos em sala de aula. Eu vi alunos discutirem, por exemplo, tinha uma história que a gente trouxe, que os alunos que tinha um personagem que era muito sentimental, né, tinha um coração muito grande. E aí tinha uma história lá que ele não queria matar um gafanhoto. E quando eu vi crianças do 6º ano, tinham o quê? 11 anos, discutindo se esse menino era corajoso por não matar, né? Ou se ele era covarde. Era muito interessante ver crianças tendo essas discussões tão legais partindo da literatura. E usando a língua inglesa, né? Adjetivos, tudo que a gente pudesse trazer. Então acho que realmente, se deu para me fazer entender aqui pelo que eu falei, às vezes meio confuso e demais até, a literatura realmente ajuda em vários sentidos em sala de aula e além da língua inglesa, mas no nosso caso, né, a língua inglesa ela é muito ajudada pela literatura em sala de aula. Obrigado. Eu sou do Colégio Estadual do Paraná e gostaria de falar quanto à receptividade dos meus alunos, quanto aos pibidianos. Eu lembro que eles sempre me questionavam, extremamente ansiosos, quando os pibidianos iriam aparecer, né? Que eles apareciam uma vez por semana. Nossa, e eles adoravam demais, né? E as atividades eram extremamente diferenciadas, é isso que incentivava. E eu acho que tanto incentivava os pibidianos quanto esses alunos, né? Eu digo que eu também, assistindo às aulas do Pibidianos, eu aprendi bastante com eles. Eu queria destacar 3 comentários em cima destes depoimentos. O primeiro ponto é que a professora comenta como ela aprendeu com os pibidianos que foram fazer o trabalho da literatura na aula dela, e uma das alunas comenta como tinha nessa mesma professora uma mentora, alguém com quem ela aprendia. Então isso para mim sinaliza o entendimento que eu tenho da escola como lugar em que a gente não vai simplesmente chegar e aplicar teorias prontas, coisas que já vêm de fora, ideias que vêm de fora, mas essa perspectiva de que a escola e o espaço da sala de aula em específico são lugares onde a gente pode realmente também produzir conhecimentos, gerar reflexões novas, ter ideias a respeito da nossa própria prática. Então, estar produzindo esses conhecimentos juntamente com o fazer docente, eu acho que é muito importante. O segundo ponto que eu queria destacar é que os comentários evidenciam toda a questão da motivação dos alunos, o envolvimento deles, o atendimento dos interesses deles em termos de temática. Tudo isso é ótimo, só que para além disso, o que é bacana de comentar é que a gente vê que a literatura utilizada nessas aulas vai além de ser uma tarefa de sala de aula, porque eles fazem debates que vão, por exemplo, pegar questões muito pessoais, como a questão da coragem e da covardia, que foi citado em um dos depoimentos, o trabalho com o feminismo em outro. Então, o trabalho da literatura na sala de aula, ajudando esses alunos a se entenderem, a se conhecerem, a lidarem com as suas próprias emoções. Isso é muito importante nos tempos de hoje, a gente aprender a lidar com quem somos, até porque não estamos sozinhos, né? E justamente isso me leva para o último ponto que eu queria comentar, que é pensar na possibilidade de conceber a aula de inglês conceber a aula de inglês para além de ser uma aula sobre aprender um idioma, mas uma aula sobre aprender sobre o outro, sobre diversos outros. E a literatura nos oferece um caminho maravilhoso para potencializar esse tipo de aprendizagem. Então essas são algumas ideias que eu queria pontuar desses depoimentos. Espero que vocês reflitam sobre tudo isso e, por favor, se tiverem contribuições a respeito, fiquem à vontade, participem aqui do chat. Se os depoimentos fizeram vocês pensar em alguma outra questão, tragam ela aqui pra gente e vamos conversando. Um abraço e até a próxima!